Olá, tudo bem? Está no canal EBD Já, eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos para a lição de número 3 do terceiro semestre da revista da CPAD Adultos, tá bom? O nosso tema, ou tema da revista, é esse aqui, ó, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Deixa eu colocar aqui o apontador que eu sempre esqueço, né? O subtítulo aqui, ó, Como Viver nesse Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Então, é uma lição que nós estamos atacando, estudando os sistemas, né, que o diabo tem levantado para poder atacar o povo de Deus. São temas atuais, temas muito relevantes. Já estudamos sobre o espírito da Babilônia, já estudamos sobre o pecado, né, sobre a descaracterização do pecado, né, e hoje nós vamos estudar, na lição de número 3, o perigo do ensino progressista, tá? O perigo do ensino progressista. Antes, vou pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar o seu like também, já no início aqui, para você não esquecer, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos também. Passando aí também nossa página no Instagram, para você estar acompanhando a gente por lá, o nosso site também tem alguns materiais bacanas, e por último, o nosso livro, um e-book que eu escrevi sobre escola dominical, vou estar colocando aqui abaixo também, que é onde eu falo de princípios básicos que um professor de escola dominical precisa seguir para poder melhorar a sua dinâmica, a sua didática aí na sua escola dominical, no momento de preparar suas lições. Ok? Certinho? Vamos para a lição então? Irmãos, então, lição de número 3 é o perigo do ensino progressista. Bom, na introdução aqui, o que eu vou trazer para vocês já terem em mente para partir a aula? O que seria esse progressista? Porque quando você usa o termo progressista, você pode estar trazendo à baila várias linhas de pensamentos, né? Então, quando o comentarista aqui, ele está falando de quê? Ele está falando de religião. Logo, ele está falando de uma teologia progressista, tá? Uma teologia progressista. Então, o que é uma teologia progressista? Então, olha lá, ó. A teologia progressista, ela é uma abordagem teológica que busca reinterpretar os ensinamentos religiosos à luz de valores e questões sociais contemporâneas. Então, o primeiro ponto é isso, né? É uma abordagem, tá, que procura olhar os ensinamentos bíblicos, aqui, olha, mas não com foco em Deus, com foco no que a Bíblia quer nos passar e que a princípio transparece, mas olhar com o segundo olhar, com foco em questões e valores sociais contemporâneos, né? Então, para essa teologia progressista, a Bíblia nada mais é do que uma ferramenta, tá? Um instrumento de uso dentro de uma sociedade onde tem passado vários problemas sociais, tá? Vários problemas sociais contemporâneos nossos, né? E eles querem usar a Bíblia simplesmente como uma ferramenta para poder encontrar ali autoajuda, né? Encontrar palavras que vão incentivar a fazer o bem pelo próximo, né? Jesus, ele já não é o Filho de Deus necessariamente, né? Então, vai passando por aí. E isso aqui a gente já traz uma reflexão muito importante, porque tem uma falácia muito grande aqui dentro, tá? O que é, irmão Renato, uma falácia? Falácia é quando você conta uma mentira, tá? Mas você camufla essa mentira de forma que ela pareça verdade, tá? Isso é uma falácia. Por exemplo, então essa falácia é o seguinte: você vai no restaurante com seus amigos, né? 3 amigos, e aí cada um vocês vão lanchar ali, e no final o lanche ficou por R$25, tá? R$25. Cada um dos amigos deu R$10 para o garçom descontar o valor, os R$25. O garçom volta com o troco e devolve R$1 para cada um dos amigos, tá? Devolve R$1 para cada um dos amigos, porque deu R$30, e aí eles tinham que voltar mais, faltou R$2. Esses R$2 eles deram de gorjeta para o garçom, certo? Então,
ficou em R$ 25 a compra, cada um amigo deu R$ 10, portanto deu 30, o garçom tinha que devolver R$ 5, o garçom volta e devolve R$ 1 para cada um dos amigos, e os amigos pegam e dão os R$ 2 para o garçom de novo. Então vamos fazer a conta aqui. Se cada um deu R$ 10 e recebeu R$ 1 de volta, cada um pagou quanto? R$ 9, certo? 9 vezes 3 dá quanto? 27. Mais os 2 que eles deram para o garçom, dá quanto? 29. Faltou R$ 1. Cadê esse R$ 1? Observa que parece que tem um erro matemático, mas não tem um erro. Por quê? O valor do garçom já está incluso lá no início da conta. Então, não é que está errado, é a conta que está sendo feita errada. Certo? É a conta que está sendo feita errada. Mas da forma que a gente passa assim, aí na hora que faz a pergunta, cadê esse R$ 1 que faltou? 9 vezes 6, 27, mais 2, faltou R$ 1. Aí você fica sem entender, parece que teve um erro aí, mas não teve o erro. A construção da conta foi errada, certo? Então, da mesma forma aqui, ó, eles querem reinterpretar a Bíblia trazendo valores reais, valores honestos, porém com uma falácia que não existe, né? Por exemplo, a sociedade tem questões sociais para poder consertar? Tem. A sociedade passa por questões, valores morais e sociais que precisam ser corrigidos? Sim. Mas isso não é um indicativo que você precisa mudar a Bíblia para consertar isso. Pecado é pecado. Se você corrigir o problema social, o pecado continua sendo pecado, tá? Mas continuando, então elas se concedem questões de justiça social, inclusão, olha só, direitos humanos, igualdade, buscando uma maior abertura e aceitação de diferentes perspectivas e identidades. Então a teologia progressiva geralmente procura questionar e desafiar as estruturas tradicionais de poder e autoridade dentro das instituições religiosas. Ou seja, você tem uma gama aí de pessoas na teologia progressista. Primeiro, que tem realmente o intuito de mudar, descaracterizar a palavra e transformar em uma mera ferramenta, né, para construção de valores sociais contemporâneos. E você tem um segundo grupo também que faz um anacronismo com as situações da Bíblia, não entendem o que aconteceu, interpretam mal o que está escrito na Bíblia e por causa da má interpretação eles querem fazer uma teologia progressista hoje. Por exemplo, sim, vários exemplos. Eles dizem que a Bíblia é um livro machista, né? A Bíblia não era machista, mas se você não souber ler a Bíblia adequadamente, você vai entender que a Bíblia era machista. E por aí vai, tá? Continuando aqui, então, vamos ver quais são as etapas da nossa aula. Então, primeiro, quando você vai entregar uma aula, é interessante você pegar a revista e ver quais são as etapas, como está dividindo a aula. Para quê? Para você não atropelar os pontos, porque senão no primeiro ponto você já fala os assuntos do ponto 1, 2 e 3. E aí, quando você avançar para o ponto 2 e 3, você vai ter que ficar repetindo a mesma coisa. Aí a sua aula vai ficar sem graça, vai ficar maçante, vai ficar uma aula chata, né? E muita gente não vai querer mais participar. Então, o que você tem que fazer? Primeiro ponto, chegar aqui e fazer um panorama. O que vai comentar em cada parte da aula. Então, nessa aula, nós vamos comentar o primeiro ponto, a descaracterização do cristianismo, tá? No segundo ponto, as teorias progressistas, ou algumas delas, tá? E no terceiro ponto, refutando o ensino progressista. Então, no primeiro ponto e no segundo, a gente vai só analisar. O primeiro ponto e o segundo ponto, a gente não vai refutar, a gente vai conhecer e analisar. No terceiro ponto, nós vamos refutar. Certinho até aí? Tranquilo? Deu para entender mais ou menos isso? Então vamos entrar aqui no primeiro ponto, a descaracterização do cristianismo, tá? Então o ponto 1 é a primeira deteriorização moral. Eu já falei isso aqui em várias aulas, mas é bom você continuar falando até isso fixar na mente. O que é moral? Moral é aquilo que você faz quando você não tem
pessoas te regulando para fazer. É aquilo que você faria porque você acha que é certo, não porque tem uma norma regularizadora para você fazer, né? Você não faz o erro por medo, não faz porque você entende que aquilo é o certo a se fazer. Isso é moral, né? São conjunto de valores que você traz consigo. A Bíblia nos dá uma regra, um conjunto de valores morais que nós, como cristãos, trazemos conosco, né? Esses valores. E hoje, uma das ideias da teologia progressista é o quê? É deteriorizar os valores morais que nós trazemos, né? Por exemplo, valores da família, valores da sociedade, valores que você tinha entre pais e filhos, valores entre esposo e a esposa, né? Esses valores estão cada dia mais perdendo. E Paulo, ele vai falar que a deteriorização dos valores resultaria em certos tipos de homens, certos tipos de população na sociedade, não só lá fora, mas também dentro da igreja. Olha como é tão atual que o Paulo falou. Ele falou assim que esses homens seriam, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, profanos, sem afeto moral, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Olha que interessante, né? São consequências de um mundo sem a caracterização moral que a Bíblia, que é a palavra de Deus, espalhou. Conforme essa crença no Evangelho, na palavra de Deus, vai acabando, conforme esses valores vão minando, muito mais esse tipo de pessoa e outros mais que Paulo vai citar vão começar a aparecer. Olha que interessante. O ponto 2 aqui é a erosão da ortodoxia. Ortodoxia é aquilo que é certo, é aquilo que é correto. Então, aqui, a ortodoxia é uma forma teológica e prática religiosa que se baseia na tradição e na doutrina protegida em uma determinada fé. Refere-se à adesão de crenças, ensinamentos e práticas considerados como ortodoxas, corretas, né? Ou seja, em conformidade com os princípios fundamentais aceitos por aquela comunidade. A ortodoxia geralmente valoriza a autoridade das escrituras sagradas, a tradição e o ensino dos líderes religiosos. Ela busca preservar a pureza doutrinária e a fidelidade às práticas e aos rituais tradicionais. Então, o que é ortodoxia? É aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. E as teorias, né, da teologia da progressista, ela vem exatamente atacando aquilo que já era a nossa base. Aquilo que você cresceu entendendo como era a base, como é o certo, hoje a ideia começa a ter uma mudança, né, maior dentro da sociedade. Você, por exemplo, quem está mais no mundo acadêmico tem mais costumes de, por exemplo, fazer pesquisas, né, que era para ser uma coisa mais comum na sociedade, mas infelizmente, principalmente aqui no Brasil, acabou sendo algo mais voltado para quem está no mundo acadêmico, principalmente para quem está querendo ingressar no mestrado, no doutorado, né? Nem para quem faz faculdade hoje, geralmente, não tem entrado muito ainda nessa questão da pesquisa. Mas se você fazer uma pesquisa hoje, coisa que não é difícil você conseguir, e eu escutei um pastor falando isso, eu achei muito interessante. Faz uma pesquisa das novelas do Brasil de 20 anos para trás e as novelas que são feitas hoje, né? Esse pastor é o meu pastor aqui na minha igreja, ele fez esse comentário e eu achei muito relevante. Por quê? A forma que eles introduziam determinados temas, né,
era muito mais sutil, com uma pegada muito diferente do que acontece hoje, né? Por exemplo, a questão da homossexualidade. Há 20 anos atrás, o homossexual ele entrava nas novelas mais com um tom de humor, para poder trazer um alívio cômico dentro daquela obra. Ele não aparecia na obra para poder comprar ou brigar por uma causa. Ele aparecia na obra era para poder trazer algum alívio cômico ali, né? Isso tinha vários assim. Você não via nenhum personagem quando aparecia na obra que era gay trazendo uma carga dramática. Se tinha, era poucos, né? Mas não era a ênfase dali quando se colocava. E também quando eu falo alívio cômico, não era na situação de humilhar o personagem ali, né? Mas geralmente eles apareciam ali num tom assim bem leve, bem leve. Hoje em dia, quando se coloca a sexualidade dentro das novelas, o tom ali já é no tom realmente de casal, né? E já aprofunda muito mais o relacionamento entre os dois. Então, você vê essa transformação. Então, isso causa o quê? Uma erosão da ortodoxia. Eles pegam aquilo que era pureza, aquilo que você entendia antigamente como certo, e hoje eles levam para trás, né? Afundam. E aqui cabe um parêntese, né? Para a gente entender o seguinte: o problema que nós comentamos aqui de erosão, né, da ortodoxia não é você querer dizer que classes não podem lutar pelos seus direitos, tá? O problema, o que acontece hoje é que a minoria ela quer lutar por um direito e ela quer que aquele direito que eles conquistaram se torne um direito da maioria. Então eu vou dar um exemplo para você. O pessoal da igreja adventista, eles guardam sábado, eles não trabalham no sábado, certo? Então, para eles, trabalhar no sábado, fazer prova de Enem no sábado, era uma coisa ruim, porque, biblicamente falando, na interpretação deles, eles estavam pecando contra Deus. Mas eles são maioria, é minoria. A maioria das pessoas não tem nada a ver com sábado. O que eles fizeram? Entraram na justiça, conseguiram uma liminar, conseguiram um direito para quem é adventista não trabalhar no sábado. Em questão, eu não sei a questão de trabalho normal, mas eu sei que provas, por exemplo, igual Enem, coisas assim, o adventista ele não precisa ir no sábado e ele consegue realizar a sua prova normal. Mas isso foi conquistado para eles. Eles não impuseram para que todo o Brasil vivesse a realidade deles. Certo? Isso é uma conquista de minoria. O que seria o erro aí? Se eles quisessem que agora essa conquista deles, que é uma minoria, se transformasse em uma obrigação para toda a população brasileira. Logo aí eu teria uma invasão, né? E uma erosão de uma ortodoxia, se a gente pode usar esse termo, de pessoas que estavam querendo pegar o seu direito como minoria e obrigar todo mundo a usar. Então, isso que nós vemos acontecendo. Continuando aqui, então, afunilando um pouco mais para o cristianismo, então a ortodoxia, que no sentido do cristianismo, refere-se ao quê? A crenças e doutrinas aceitas que foram estabelecidas ao longo da história, são consideradas alinhadas com os ensinamentos de Jesus Cristo e a igreja primitiva. Ela abrange os princípios fundamentais da fé, como a crença na Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade de Jesus Cristo, a autoridade das Escrituras, o conceito da salvação pela fé e a prática dos sacramentos como batismo e comunhão. Então essa teologia progressista, como ela não vê a Bíblia, ela vê na verdade a Bíblia como uma forma de uma ferramenta social, né? Ela desvirtua os sacramentos que existentes dentro da Bíblia. Porque o importante para a teologia progressista não é a parte espiritual, mas é os ensinamentos que terão ali dentro para poder me dar uma ideia, um pensamento melhor para que o social
possa se transformar aqui. Então eles pegam essas crenças como Trindade, tudo aquilo que a igreja vive e querem transformar, querem fazer uma releitura, é o religare, né? Eles querem fazer uma releitura daquilo com a ótica das políticas sociais contemporâneas, né? Então, por exemplo, eles relativizam a Trindade, dizem que não existe a Trindade, relativizam a divindade de Jesus, né? Relativizam a autoridade das Escrituras, o conceito da salvação pela fé e até mesmo o batismo e a comunhão. Agora, focando nisso, o que essa erosão, né, esse buraco que eles têm feito, esse desgaste que eles têm feito na ortodoxia cristã tem causado? Primeiro, alguns pontos aqui, ó. A fé aqui, ela pode ser explicada pelo pensamento. Então, logo, nesse intuito, a fé já é mais algo filosófico, algo neurológico, do que algo religioso, né? Eles querem entender explicar que a fé é um processo de várias coisas que acontecem no seu cérebro. E que, assim como outras coisas passam dentro da sua mente, a fé também passa, e que isso tem uma explicação filosófica, repito, e neurológica, científica, né? Uma explicação científica e uma explicação filosófica para isso, e não necessariamente uma explicação religiosa, tá? O sobrenatural, ele se transforma em mito. Então, nesse pensamento da teologia cristã, não existe o sobrenatural. Aquilo quando você lê na Bíblia que o Mar Vermelho se abriu, que Moisés lançou o cajado dele no chão e se transformou numa serpente, ou que caíram as 10 pragas no Egito, ou que as muralhas de Jericó caíram, né? Essas coisas, eles entendem que a Bíblia estava usando uma figura de linguagem, a Bíblia estava trazendo como alegorias, assim como existe a alegoria de Gilgamesh ou Gilgamesh, né? Depende de cada um, aí vai pronunciar de um jeito, assim como existe mitos como as epopeias de Homero, né? Que esqueci o nome agora, a Ilíada, a Odisseia. E assim como existem esses mitos, os mitos babilônicos, né? Enuma Elish, por exemplo, da mesma forma se encaixaria a Bíblia ali. Era mais um livro antigo com relatos que eles traziam voltados para a região e para o contexto de vida que eles tinham na época, né? Por exemplo, por que os mitos antigos sempre traziam histórias com serpentes e dragões? Porque eles viviam naquele Oriente, um local que era totalmente deserto, e geralmente a água, a vida vinha pelo rio. O rio faz aquelas curvas, né? Então logo eles interpretavam aquilo como sendo uma serpente gigante. Então sempre nos escritos deles, a serpente era a vida, ou a serpente era a água, né? Por exemplo, no mito de Enuma Elish, né, nas tabuletas de Enuma Elish, que conta a história da criação na visão da Babilônia, lá o principal deus, um dos principais deuses, é Tiamat. Tiamat era um dragão fêmea que era a representação da água, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Continuando aqui, as histórias bíblicas, então, são poesias. Eles entendem que as histórias bíblicas contadas não estão num contexto de prosa, mas de poesia. Então, poesia, ela é interpretativa, ela é ilustrativa. E a prosa já é algo concreto. Por exemplo, eu posso falar para você assim, olha, eu estou em um estúdio grande e espaçoso, tá? Isso pode ser interpretativo. Por quê? Para mim, no meu contexto, o local que eu estou gravando é um local de um estúdio grande e espaçoso para mim, no meu contexto, dentro daquilo que eu tinha antigamente. Agora, para grandes youtubers que estão acostumados aí a
a gravar há mais tempo, que já tem o seu estúdio próprio de gravação e tudo, para eles a minha fala se torna uma fala mentirosa, porque se eles viessem aqui onde eu estou gravando, logo para eles o meu local não era um estúdio grande e espaçoso. Né? Seria terrível para eles aqui. Então, se eu tenho que falar numa linguagem científica, eu deveria descrever isso aqui não como algo grande e espaçoso, né? Mas eu deveria descrever algo como o tamanho, a profundidade que tem aqui. Tá? Eu estou no estúdio que tem tantos metros quadrados, que a iluminação é assim, assim, assim. Ponto. Essa seria uma descrição científica do local que eu estou. Mas nem a minha descrição científica, nem a minha descrição amadora, digamos assim, poética, romantizada, são mentirosas. Só que uma é escrita de uma forma mais científica, a outra não. Então, eles entendem que a Bíblia, ela é escrita, as histórias da Bíblia são escritas de formas romantizadas, de forma poética. Logo, essa interpretação, ela tem um significado por trás. Né? Teria um significado por trás, mas que aquilo que conta que aconteceu, não aconteceu de verdade, mas foi uma forma que eles escolheram para transcrever e deixar registrado aquilo ali. Olha que perigo acreditar nisso. E temas atuais se tornam mais relevantes do que o Evangelho. Ponto 3, então, a corrupção da fé. Ponto 1.3, né? Então, com a dessacralização, o homem vive cego. Ele perde a sensibilidade do Espírito Santo. Então, conforme isso vai aumentando, conforme essas teologias vão entrando na igreja, o que elas vão fazendo? Elas vão trazendo o homem a uma cegueira espiritual, né? Onde o homem agora ele não consegue enxergar, espiritualmente falando, onde ele está caminhando. Então, se você não enxerga, você não sabe o caminho. Tá? E perda da sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando você começa a errar, o Espírito Santo ele vai te tocar, ele vai te mostrar que você está errado. Só que, se você continua no erro, chega um momento que você perde isso. Quer ver um exemplo disso? Físico. Imagine, por exemplo, sua mãe fala para você: meu filho, não bebe, não bebe, não bebe, bebida é errado. Você lembra como é que seu pai ficava quando seu pai bebia? Bebida não traz nada de bom para a família, bebida só traz confusão, não bebe, não bebe, não bebe. Tá. Aí, de repente, você foi morar sozinho, cresceu e ficou adulto, tem seu apartamento e tudo lá. Aí um dia você vai beber. Naquele dia que você for beber a primeira vez, você não vai ser normal. Você vai lembrar das falas da sua mãe. Então aquilo vai entrar como um peso para você. A segunda vez que você beber, você já vai lembrar bem menos do que a sua mãe falou. Bem menos, bem menos, bem menos, até que vai chegar um momento que você não vai mais importar com a fala da sua mãe. E vai chegar um próximo momento que você vai beber até próximo da sua mãe agora, mesmo gostando dela, mesmo considerando, porém já não dando mais aquela importância para aquela fala que a sua mãe falava. Até o dia que você passar mal, complicar alguma coisa aí e o médico falar que você precisa parar de beber por questão de saúde, e aí você vai lembrar da sua mãe de novo, tá? O ponto 2 agora aqui, nós vamos fazer o quê? Aqui a gente vai analisar algumas teologias progressistas que têm, né, lógico, entrado nas nossas igrejas ou no mundo. Então, primeiro é a desconstrução da Bíblia. Reinterpreta a Bíblia segundo os seus interesses. Então, a Bíblia aqui agora, ela não é algo que você tem que analisar e partir dali para encaixar a sua vida. A Bíblia se torna algo seguinte: você tem a sua vida e agora você vai pegar os textos da Bíblia aqui e vai reinterpretar eles até você conseguir encaixar eles
dentro da vida que você quer, sem mudar o seu estilo de viver, né? O outro ponto da desconstrução da Bíblia: distancia os textos bíblicos cada vez mais do significado original para encaixar os seus erros e paixões. Por quê? Pensa bem, o português Brasil, hoje, ele deve ter mais ou menos aí 200 mil palavras, tá? Tem dicionário que vai aparecer 127 mil palavras, tem dicionário que vai aparecer 198 mil palavras, tá? Então, você pode colocar uma média aí, 150 mil palavras o português Brasil. Lógico, tem mais. Vamos colocar uma média aí, 150 mil palavras. O hebraico bíblico, ele tem no máximo, guarda aí 8 mil palavras, tá? O hebraico bíblico, ele tem no máximo 8 mil palavras, tá? Se no nosso português, que nós estamos colocando aqui como 200 mil palavras, né? Mesmo assim, eu ainda tenho que repetir palavras para poder aplicar nas coisas, né? Por exemplo, pena. Pena, fora do contexto, pena pode ser muitas coisas. Pena pode ser pena de galinha, pena pode ser pena de dó de alguém, né? Pena pode ser o sobrenome de uma pessoa, o Afonso Pena. Pena pode ser o nome de uma rua, né? Avenida Afonso Pena. Pena pode ser uma sentença, ó, fulano pegou uma pena de morte, né? Pena pode ser um instrumento de água, de cano lá, que é chamado de pena d'água, né? Pena pode ser uma caneta antiga, né? Você lembra aquelas canetas que escreviam antigamente dos tinteiros? Então tinha pena para escrita, né? Olha quantas coisas uma pena pode significar. Se eu não tenho, preste atenção nisso, é muito sério. Se eu não tenho o contexto por trás, simplesmente eu ler a palavra pena, eu não posso hoje bater o martelo e dizer o que é que aquele texto está querendo me dizer. Por quê? Olha só aqui, acho que eu devo ter dado para vocês de 5 a 10 significados de pena, tá? Então vamos raciocinar. Outro exemplo, sim, manga. Você tem manga que é manga de camisa, você tem manga que é manga fruta, né? Você tem manga, por exemplo, que é aquela peça separada, que uns chamavam de mangote, outros já chamam manga também, que você vai colocar para sobrepor aqui. E você vai ter, se eu não me engano, tem mais variações de manga, tá? Então, eu não consigo, sem o contexto, dizer o que seria manga, o que seria pena, e por aí vai. Da mesma forma, se eu analiso o português com 200 mil palavras com essa dificuldade, imagina o hebraico, que tinha no máximo 8 mil palavras, a profundidade e a quantidade de palavras ali que deveriam ser interpretadas. Palavras que eu precisaria do contexto para poder entender realmente o que elas queriam me dizer. E aí, o que acontece? Quando eu leio um texto, o ideal para me entender o significado é eu procurar aquela palavra no original hebraico ou no original grego, no Novo Testamento, e dentro daquilo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a semântica daquela palavra para me encontrar os significados que aquela palavra tinha, e aí eu vou ler o texto para entender o contexto em que o autor colocou aquela palavra. Então eu já sei o contexto que ele colocou aquela palavra, eu já sei os significados que aquela palavra pode assumir, e a partir dali, então, eu consigo entender o que realmente o texto quis dizer. Agora, quando a pessoa usa essa teologia progressista, o que ela faz? Ela não tem essa preocupação. A preocupação dela é o seguinte, é pegar a palavra na língua que ela está sendo desenvolvida, seja em português, vai pegar a Bíblia em português, e pegar tudo que eles estão fazendo de errado e aí interpretar aquele texto bíblico para encaixar o que eles estão fazendo de errado. Hoje tem pessoas que, inclusive, falam que uma vida promíscua, uma vida
toda errada, de balada, com várias mulheres, vários homens. Tem doutores hoje escrevendo teses defendendo que isso é um dom divino, tá? Doutores teólogos defendendo que isso é um dom divino, tá bom? E mais aqui, ó, esses outros assuntos que nós já comentamos. Ponto 2, teísmo aberto. Então aqui, ó, o que é o teísmo aberto? Teísmo aberto é uma perspectiva teológica que aborda a natureza de Deus e a intervenção divina com o mundo de maneira específica. A principal característica do teísmo aberto é a crença de que Deus não possui um conhecimento completo e definitivo do futuro, especialmente em relação às obras humanas. De acordo com o teísmo aberto, Deus é considerado como sendo onisciente no sentido de conhecer todas as coisas conhecíveis, no entanto, o futuro aberto. As ações humanas livres e as decisões que as pessoas tomam não são conhecidas antecipadamente por Deus. Então essa teologia, ela entende o seguinte, que o futuro não está escrito. Deus, ele não é ele não é onisciente, né? Essa é a palavra. Deus não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, a onisciência dele é dentro daquilo que já aconteceu. E, portanto, você pode viver a sua vida da melhor forma, procurando a melhor forma de viver, e a partir do momento que você colocar aquilo em realidade, aí sim Deus vai passar a conhecer. Então, perceba que esse teísmo aberto, ele tem implicações até filosóficas, né? Porque se eu for analisar dentro da filosofia o teísmo aberto, até aqui ele vai encontrar problemas. Porque a partir de que momento Deus vai tomar conhecimento? Eles não abordam isso. Quando é conhecível, mas o que eles estão chamando de conhecível? É quando você executa a ação ou quando a ação nasce na sua mente? Porque eles estão falando aqui de quando a ação é executada, então quer dizer, o ser humano ele vai ter mais conhecimento que Deus, porque na hora que a ideia nascer na mente, então Deus ainda não sabe, mas o ser humano já sabe. Logo, o ser humano é mais onisciente do que Deus seria. Olha que perigo que acontece essas coisas. São doutrinas que estão chegando, né, com uma proposta muito bonita, mas que se você aprofunda, você vê o perigo que está acontecendo. Tá vendo? Eles estão tirando uma característica de Deus, que é a onisciência. Ainda sobre o teísmo aberto, essa visão, ela implica que o futuro não está pré-determinado ou absolutamente definido por Deus. Em vez disso, Deus interage de forma dinâmica com a criação, respondendo às escolhas e às ações humanas conforme elas acontecem. Olha só. Portanto, o teísmo aberto argumenta que Deus experimenta o tempo juntamente com a humanidade, em vez de possuir um conhecimento completo e imutável do futuro. Essa perspectiva teológica tem implicações significantes para a compreensão do livre-arbítrio humano, do sofrimento e do propósito do mal no mundo, bem como da oração e da providência divina. Olha o perigo. Mas continuando aqui, tem a teologia da demitologização. Reinterpreta o sobrenatural e observa tudo como simbolismo. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Ou seja, nessa teoria, eles entendem que nada foi literal, mas tudo reinterpretado. Existem vários arquivos científicos dessa turma falando, por exemplo, que Jesus não ressuscitou de verdade. Eles acreditam que está lá, mas para eles, Jesus ressuscitou é uma forma de interpretar aquilo que não foi fisicamente, né? Que fisicamente Jesus morreu e acabou. Que ele não ressuscitou de verdade. Bom, então agora aqui nós vamos refutar isso aí. Refutando o ensino. E o que eu fiz aqui? Vocês vão pegar a revista já tem tudo explicadinho, as refutações, como refutar. Eu decidi trazer aqui uma pauta que vai mostrar que
não somos só nós, leigos, que não acreditamos na teologia progressista. Porque às vezes a gente traz isso da ideia o seguinte, que quem está indo contra essas ideias novas é porque a gente é antiquado, a gente é analfabeto, né? É porque nós somos seguidores de qualquer coisa, que não tem... que quando a pessoa começa a estudar, a pessoa vai seguir para aquele outro lado. E não é bem assim. Então eu peguei aqui, olha, um grupo de acadêmicos, tá? Na universidade, hoje, pessoas que também estudam, tal como quem tem lançado as teologias progressistas, e o que esses teólogos conservadores, né, quais os erros que eles têm apontado aqui para essa teologia progressista. Então vamos ver alguns erros aqui, ó. Primeira coisa que eles apontam é a hermenêutica seletiva. E nós também podemos usar isso para poder refutar a teologia da libertação. A teologia progressista, ela frequentemente é acusada de adotar uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação, né, seletiva, escolhendo interpretar certos textos bíblicos de acordo com a sua agenda progressista, enquanto ignora ou minimiza aqueles que não se alinham com as perspectivas. Isso pode levar à distorção e a uma abordagem tendenciosa à escritura. Ou seja, o que esses doutores, teólogos apontaram aqui? Que a teologia progressista, ela interpreta a Bíblia de acordo com a sua vontade. Então eles dão ênfase para alguns textos que vai ser para pauta e os outros eles eles minimizam aquilo. E a gente sabe que a Bíblia não pode ser interpretada um texto isolado. A Bíblia tem que ser interpretada como um todo, né? Outro ponto aqui que eles rejeitam, que eles destacaram como erro da teologia progressista, a desconsideração da ortodoxia histórica. Os críticos argumentam que a teologia progressista ela tende a rejeitar ou a reinterpretar doutrinas e crenças fundamentais da ortodoxia cristã, como eles querem reinterpretar a divindade de Cristo, a ressurreição física de Jesus, né, e a autoridade das Escrituras. Isso é visto como uma fonte de relativismo teológico que compromete a integridade da fé cristã tradicional. Olha, gente, não sou eu que estou falando, é a academia, tá vendo? E mais um ponto. Abandono dos princípios morais tradicionais. A teologia progressista, ela é muitas vezes associada à promoção de uma ética moral que diverge dos ensinamentos tradicionais do cristianismo. Isso inclui questões relacionadas à sexualidade, casamento, aborto e outras questões éticas. Críticos argumentam que essas mudanças podem enfraquecer a base moral da fé cristã e comprometer os ensinamentos bíblicos, tá? E é mais um aqui, olha, tendência ao secularismo. Alguns acadêmicos argumentam que a teologia progressista ela tende a se alinhar mais com as perspectivas secular e social da cultura contemporânea do que com os ensinamentos e os princípios bíblicos. Isso levanta preocupações sobre a influência da cultura e a perda da identidade cristã distintiva, tá? Bom, mas e nome, irmão Renato? Esse pessoal tem nome? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns teólogos e os livros onde eles refutaram isso aí. Olha para você ver que eu estou mostrando isso aqui, para ver que não é qualquer pessoa, não é que a gente não concorda porque a gente é leigo, não. Pessoas estudadas, formadas também não concordam com isso. Deus tem levantado pessoas em todos os campos da sociedade. Então vamos conhecer alguns desses autores. Não vou saber falar o nome direito porque está em inglês, alguns, né? E eu não sei pronunciar inglês quase nada, tá? Então, a primeira... Então, pessoal, essa doutora aqui, ó, essa teóloga ou teólogo, né? Não sei. Nessa obra aqui desse livro, ele critica a teologia progressista, argumentando que ela enfraquece a autoridade e a veracidade da doutrina cristã. Então você pode colocar esse nome aqui, ó,
no YouTube, no Google, por exemplo, você vai ver esse livro lá. Mais um outro aqui, olha, Carl Truman, eu acho que seria isso. Em seu livro, né? É porque a gente vai ler traduzido, né? Então aqui está o nome dele original. Ele discute a importância dos credos e confissões históricas do cristianismo e critica a tendência da teologia progressista de abandonar ou reinterpretar essas tradições. Mais um aqui, ó. Michael Horton. Horton, ele aborda a teologia progressiva em várias de suas obras, como essa daqui também, que eu não vou arriscar falar o nome. Mas vocês podem pesquisar essas obras aí, todas. Se tiver, por exemplo, as que tem e-book, você consegue ainda traduzir elas ainda, tá? Esse Kevin, alguma coisa aqui também, né? Em sua obra, que está aqui, o nome da obra certinho, olha, de 2005, ele discute a relação entre a teologia, a interpretação bíblica e a ortodoxia, e oferece críticas à teologia progressista, tá bom? Então, eu trouxe como refutação aqui profissionais, teólogos que também estudam a Bíblia, para você ver que a gente não está sozinho, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.